Queridos amigos e amigas, estamos aqui reunidos para mais um episódio da série sobre o livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, perguntas que foram feitas ao espírito de Emmanuel na década de 1940. Marcelo Orsini e eu estamos estudando o livro inteiro a convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E no episódio de hoje, nós estamos na segunda parte, questões ligadas à filosofia, mais especificamente sobre o sentimento. E nesta primeira parte, vamos abordar questões ligadas ao dever. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Otávio, queridos irmãos, queridas irmãs? Sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta deste episódio, que é a de número 185. Quais as características de uma boa ação? É uma pergunta muito boa que é feita ao espírito de Emmanuel, porque todos nós queremos fazer, né, boas ações. Mas, afinal, o que caracteriza uma boa ação? E Emmanuel vai nos elucidar o seguinte: a boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia, no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. É uma resposta curta, mas que tem algumas reflexões interessantes. Qual que é a essência que Emmanuel coloca aqui? O que caracteriza uma boa ação? É aquela ação nossa sem o nosso próprio interesse, ou seja, estamos em busca de servir ao outro, seja um único indivíduo, seja uma coletividade. Essa resposta de Emmanuel nos fez lembrar a questão 893 de O Livro dos Espíritos. Porque quando Kardec indagou a espiritualidade, qual a mais meritória de todas as virtudes, o que os espíritos responderam em síntese, né? Fica o convite para estudarmos a íntegra da resposta. Mas, em síntese, os espíritos responderam assim: a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, o desinteresse aqui não é aquela história da gente agir sem interesse no sentido de sem empenho, sem motivação, sem entusiasmo. É claro que não é nesse sentido. É no sentido de sem interesse pessoal, externo ou escondidinho, porque às vezes a gente, assim, põe uma capa de estar querendo fazer caridade e ajudar os outros, mas no nosso íntimo, consciente ou inconscientemente, a gente tem um interesse pessoal ali escondidinho, né? Só que ninguém esconde nada da justiça divina. Então, em síntese, o que Emmanuel nos sugere? Sempre que a gente estiver agindo, pensando no bem do próximo, sem buscar interesses particularistas, estamos no caminho certo das boas ações. E, por fim, ele coloca que a gente não deve esperar compreensão, porque muitas vezes, no curto prazo, seremos incompreendidos, às vezes até pelos corações mais próximos e mais amados, uma esposa, um pai. Então, Emmanuel também está dizendo, não espere compreensão alheia. É como Madre Teresa de Calcutá nos disse, né? Não é entre você e o outro, é entre você e Deus. Então, mesmo sob chuva de incompreensão, se a gente está convicto das nossas intenções em servir ao próximo, a gente deve prosseguir. Aí a pergunta seguinte, Marcelo, a de número 186, é indagado a Emmanuel o seguinte:
o acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espiritista cristão? Essa pergunta, muito bem colocada para Emmanuel, nos ajuda a compreender uma lógica divina que é fundamental para nos guiarmos ao longo da nossa vida. A primeira frase responde Emmanuel da seguinte forma: o acaso propriamente considerado não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. Então, Emmanuel descarta o acaso como sendo um fator que prepondera em nossas vidas. Antes de lermos o prosseguimento da resposta, nós devemos compreender que, pelo nosso livre arbítrio, fazendo uso desse nosso poder de decisão, tomamos este ou aquele caminho de acordo com o nosso desejo, com o nosso interesse de momento. Mas surgem adiante de nós, ao longo da vida, situações para as quais nós não tivemos nenhuma contribuição aparente. E elas estão nos esperando ali na curva da esquina. E é justamente sobre isso que Emmanuel está se referindo. Vamos ver então o prosseguimento da resposta. No capítulo do trabalho e do sofrimento, a alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção, com vistas ao passado delituoso. E no que se refere aos desvios e erros do presente, melhor que ninguém a sua consciência deve saber da intervenção indébita levada a efeito sobre a lei de amor estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar conscientemente, sem qualquer noção de acaso, os resgates e reparações dolorosas do futuro. Em suma, Emmanuel explica que, quando nós somos almas esclarecidas, quando nós já temos noção da lei de amor, quando nós temos, como espíritas, compreensão da lei de causa e efeito e de suas repercussões, nós compreendemos perfeitamente a questão do plantio e da colheita, ou seja, que no momento em que, ao longo desta vida, nós estamos sendo submetidos a provas dolorosas, a expiações difíceis, nós temos aí muitas vezes um passado delituoso reclamando reparação. Mas ele também nos informa que a nossa consciência deve compreender perfeitamente que quando nós intervimos indevidamente sobre a lei de amor, que é a lei estabelecida por Deus, nós vamos também conscientemente, ou devemos pelo menos, aguardar que aconteça sem nenhuma questão relacionada com acaso, com aleatoriedade, resgates e reparações dolorosas no futuro. Então, o espírita consciente, como bom cristão, ele pode e deve compreender que os acontecimentos que muitas vezes lhe são desfavoráveis nada têm a ver com situações que não foram previstas, porque são justamente mecanismos que vêm num segundo tempo na aplicação da lei de causa e efeito. Então não existe o azar propriamente dito, não existe o acaso, existe realmente essa justa aplicação da lei de Deus com relação às nossas ações de hoje ou de ontem. Aí, Otávio, agora é para você. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Emmanuel responde o seguinte: essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal para recordar apenas o bem,
e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Então, a pergunta foi muito boa, porque fala em atitude mental. Tudo começa na nossa mente, né? Por isso que Emmanuel também nos trouxe, pela psicografia de Chico Xavier, o livro Pensamento e Vida, por exemplo. E aqui ele está falando com muita clareza que a gente deve esquecer o mal e focar só no bem. Às vezes a gente escuta até palestras espíritas, as pessoas falando que esquecer não é possível, né? E que perdoar é diferente de esquecer, enfim. Bom, aqui o benfeitor Emmanuel, ele está dizendo para a gente esquecer o mal, recordar apenas o bem, e ele vai explicar. Ele vai dizer assim: o que é esquecer o mal? Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. É muito profunda essa resposta. Então, só teremos paz em nossos corações quando perdoarmos de verdade. E perdoar, segundo Emmanuel, é aniquilar o mal, esquecer o mal e se lembrar só do bem, porque Deus retira o bem até do mal. Então, por mais dolorosa tenha sido a nossa experiência, com certeza ali tem uma lição, tem algo de bem e de bom a nos ensinar. Claro que falar para o outro perdoar é muito fácil, né? Receitar remédio amargo para o vizinho tomar é muito fácil, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas lendo e pensando sobre essa resposta, eu me lembrei de um trecho do livro Nosso Lar, muito ilustrativo disso aqui, porque André Luiz encontrou lá na colônia Silveira. Não vou contar a história, vou só deixar o convite para que a gente estude o capítulo 35 do livro Nosso Lar. Mas quem era Silveira? Silveira era um devedor do pai de André Luiz, e o pai de André Luiz tinha sido extremamente rigoroso com Silveira. Não tinha dado nenhum desconto na dívida, nem nenhuma facilidade para que ele conseguisse pagar a sua dívida. E quando André Luiz encontra com Silveira no plano espiritual, primeiro, ele fica extremamente constrangido, né? Que ele sabia que a postura do pai dele, incentivada por ele, André Luiz, tinha aniquilado a vida daquela família de Silveira, então ele fica extremamente constrangido com esse encontro. Mas o que vai acontecer nesse encontro, eu não vou contar, eu vou deixar para todos estudarem capítulo 35 do livro Nosso Lar, e que a gente reflita sobre essa resposta que Emmanuel acabou de nos trazer na questão 187. Prosseguindo na pergunta 188, Marcelo, como devem proceder aos cônjuges para bem cumprir seus deveres? São as pessoas que decidiram se unir e entendemos que a melhor união seja aquela pelo amor ou com uma proposta de trabalho, de crescimento mútuo. E então o benfeitor está questionando como cumprir de forma mais adequada, né, os seus deveres nessa união. Diz Emmanuel que o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Então, muitas vezes, isto é tomado à conta de piada, né, de humor, a relação entre casais, a dificuldade desse relacionamento e uma série de situações onde realmente se provoca muitas vezes brigas, inimizades, etc., porque é próprio mesmo da alma humana a dificuldade de compreender o outro, o próximo. Então, quando as pessoas vão ter a vida em comum, isso surge com maior frequência.
Entretanto, Emmanuel diz assim: os cônjuges desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Então, até aí, Emmanuel ressalta e destaca a necessidade de que os dois seres que estão vivendo juntos, e antes talvez falássemos mais em homem e mulher, mas na atualidade são duas pessoas quaisquer que se considerem cônjuges, estão vivendo para um bem comum, criando uma família num lar. Então Emmanuel está orientando que se concentrem no lar, ou seja, priorizem as questões que vão trazer paz, saúde, trabalho, construção naquele lar, para não deixar que assuntos outros façam com que as ideias, os interesses se percam, divirjam desse ponto comum, se dispersem. Então ele cita inclusive a questão da possibilidade de haver situações perigosas que ameacem a felicidade doméstica. Então é preciso que cada um dos componentes desse lar, desse casal, eles se atentem para isso, porque muitas vezes um deles, ou pode acontecer de os dois, se desvirtuam e vão buscar interesses outros e assim realmente ameaçam o elo, aquela ligação forte que os une. Mas Emmanuel alerta que, através da prece, e aí quando fala prece não significa pegar um papel com algo escrito lá, uma prece milagrosa e simplesmente balbuciar aquelas palavras, não. Prece é o sentimento de conexão nossa com o que está acima de nós, com o que é divino, com Deus. Então, através dessa fé extremada, expressa na oração e, como ele diz também, na vigilância espiritual, cada um cuidando do seu comportamento, dos seus pensamentos, é que o casal vai encontrar as melhores defesas. Então Emmanuel prossegue dizendo que no lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Então, nesse momento, Emmanuel ressalta aquela situação em que um dos cônjuges se transviou, se desligou, se perdeu aquela força do amor, se deixou levar por outros interesses. E por isso ele diz que a luta é penosa e com lágrimas, porque quando um está desinteressado, mas o outro não, vai haver dor, e a dor vai exigir resignação, vai haver humilhação, vai ter que haver sacrifício, mas Emmanuel esclarece que é justamente no sacrifício que a alma se santifica e se ilumina, e se transforma num modelo sagrado para a família, porque ela não vai fugir aos seus deveres, não vai fugir à luta. Então, continuando, ele nos alerta que para conseguir praticar essa paciência e o heroísmo domésticos é necessária a mais entranhada fé em Deus. Então é preciso realmente confiar no Pai em situações como essa, que são penosas, como ele mencionou, através da fé e se manter firme na situação, aguardando que o desfecho seja melhor, não é? Ou pelo menos tendo a consciência de que a pessoa que está fazendo isso está cumprindo as suas obrigações
as obrigações que ela assumiu quando ela se lançou naquela união. Ou seja, tomando Jesus como exemplo, é o momento de abnegação perante a dor. Aí, Otávio, vem a questão 189. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? É interessante porque, diferente da maioria das questões, quando Emmanuel dá uma resposta mais objetiva, né, às vezes com 1, 2 parágrafos, essa é uma resposta mais longa, justamente a nos sugerir a complexidade, a seriedade, a importância de lidar com os filhos. Porque se o Marcelo acabou de explicar a relação entre os cônjuges, quando a gente coloca os filhos, muitas vezes a complexidade aumenta, né? Então, Emmanuel vai nos dar um roteiro muito seguro. Ele diz assim: no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Então, duas palavras chamam a atenção aqui: compreensão espiritual, então precisa de sabedoria para discernir os contextos que a justiça divina vai nos apresentar. Por exemplo, filhos rebeldes, né, filhos difíceis, desobedientes, muito diferentes dos pais, enfim. E, de novo, ele fala em sacrifícios aqui, como o Marcelo já acabou de explicar na questão anterior. Então, a vida em família, muitas vezes, é desafiadora, né? Mas é a nossa grande oficina e a nossa grande escola. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Então, essa resposta é mais dirigida à mulher e à mãe, porque a mulher e a mãe, né, Deus, segundo os Espíritos, claro que numa linguagem até um pouco poética, colocou no coração das mães, né, a sagrada essência da vida. Mas é óbvio que essa resposta também deve inspirar a nós pais, né, ou avós, enfim. Então ele continua: a missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Então, quantas mães e também pais, né, tratam os filhos como os reizinhos, né? Até no linguajar mesmo, é o meu príncipe, né? A minha bonequinha, a minha princesa. E acontece que na prática, muitas vezes, extrapola o mero carinho, né? Não são palavras assim apenas figuradas. Muitas vezes a gente trata mesmo o filho, o neto, o afilhado, como um verdadeiro reizinho. E Emmanuel está dizendo que isso é uma postura de egoísmo no ambiente da família, que depois vai trazer consequências problemáticas. Por isso que ele diz: contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. Então, se ele está falando para acordar, é porque a gente precisa despertar para esse papel de mães, de pais, de padrinhos. Muitas vezes estamos dormindo, estamos desatentos ou sob o manto da ilusão, né? Achando que estamos brincando de casinha, quando, na verdade, essa é uma missão possivelmente a mais séria, a mais importante desta encarnação. E quando ele diz não viciar a fonte da ternura, é porque quantas vezes a gente, né, por excesso de presente, por excesso de proteção, a gente acaba viciando os nossos filhos. Ontem mesmo, por coincidência, ao dormir, a minha filha, de 8 anos, estava me contando uma história, e eu falei uma coisa para ela, ela disse assim: mas você tem que me defender. Aí eu disse para ela assim: não, não tem que te defender, eu tenho que te educar. E você não agiu certo. Então, muitas vezes, os nossos filhos estão ali ficando
viciados numa superproteção, que lá na frente, a vida, a escola da vida, vai cobrar o preço. E aí Emmanuel conclui essa primeira parte da resposta dizendo assim: a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Então, ensinar os filhos a arrumar a cama como a primeira tarefa do dia, para ensinar, né, a disciplina, o trabalho, a luta, a evangelização infanto-juvenil, que tantas casas sérias aqui de Belo Horizonte oferecem, e às vezes as reuniões infanto-juvenis, a gente vai lá na salinha e está vazio, né? Cadê os nossos filhos, adolescentes e crianças que não estão nas salinhas de evangelização? São coisas para a gente pensar. Mas a resposta se estende, né, Marcelo? Sim, se estende tanto que nós planejamos quebrar a resposta, né, Otávio? O Otávio cobriu uma parte, eu vou prosseguir, depois eu vou voltar para o Otávio, e nós estamos aqui avaliando o que deve fazer a mãe terrestre para conduzir os filhos para o bem, para a verdade, cumprindo seus deveres evangelicamente. Então, Emmanuel prossegue dizendo que desde os primeiros anos deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que esta é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Ou seja, tudo que puder ser ensinado na tenra infância terá melhor sedimentação do que se nós tentarmos fazê-lo anos depois, quando a criança já for ganhando maior liberdade, quando ela for ganhando maturidade. Então, o momento do plantio é a tenra infância. Exatamente. E aqui o Emmanuel começa dizendo que a mãe deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade. Por quê? Para não deixar a decisão da criança fazer aquilo que ela quer e que ela bem entende. Porque nós é que devemos, como pais, dizendo, né, como tutores, mostrar os limites, mostrar até onde vai a situação considerada bem educada ou mal educada, o que vai colocá-la ou não colocá-la em risco dessa ou daquela natureza. Então, se deixar por conta da criança ela ter liberdade para tudo fazer, nós sabemos muito bem da nossa experiência que muitas vezes filhos que têm muita liberdade, eles são insuportáveis, crianças, no convívio com outras famílias. As pessoas não suportam, né, os filhos, crianças mal educadas, que se comportam de maneira inadequada e que os pais não tomam nenhuma providência para corrigi-los, porque muitas vezes acham que isso é tratar os filhos com desamor. E, na verdade, aqui se trata de educação. Então, Emmanuel prossegue: deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Então, aqui Emmanuel está falando de um sentimento de família universal e não de consanguinidade. Os filhos que não são meus são tão importantes quanto os meus no campo da educação, no campo do direcionamento do amor, do bem, da boa orientação. E jamais procurar ter esse sentimento vaidoso, orgulhoso, como se o filho fosse uma propriedade, como se o filho fosse uma roupa de moda, que a minha é mais bonita que a da outra. Não. Filho é filho de Deus, assim como nós também o somos. E todos devem ser vistos por esse prisma. Então, quem conseguir fazer isso estará cumprindo de maneira muito boa o papel de mãe e de pai, certamente. Emmanuel prossegue: ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação
reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Ou seja, de acordo com a característica de cada criança, nós teremos de agir com maior ou com menor pulso, com maior ou com menor energia, porque muitas vezes a criança vai exigir realmente o uso de autoridade e o uso de certos mecanismos de penalização que não sejam violentos, mas que possam, de certa forma, tocá-la moralmente, que ela entenda que não vale a pena ela continuar com aquele comportamento e ensinando a tolerância da melhor maneira possível para que os filhos se tornem pessoas que possam relacionar-se com as outras crianças. Emmanuel prossegue ainda nessa parte que ficou a minha atenção. Sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual de sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Então vejamos, a mãe, os pais devem se sacrificar o máximo possível em luta, em prol da paz dos filhos. O que é a paz dos filhos? A paz dos filhos não é para que os filhos se sintam sem nenhum incômodo. Não, não é isso. A paz dos filhos é vê-los em condição de conseguirem lidar com as suas próprias dificuldades da maneira correta, da maneira ética, da maneira equilibrada e educada. E essa que é a paz. É ver os filhos cumprindo os seus deveres com êxito. Então, Emmanuel alerta para a necessidade de lhes ensinar a respeito das dores alheias, a respeito da necessidade do trabalho edificante, a respeito de que desperdiçar coisas é falta grave, porque tudo pertence a Deus. Então nós não podemos desperdiçar alimentos, seja lá o que for, roupas, e nós temos que transmitir essas noções para os nossos filhos através do exemplo. Então ele insiste aqui pedindo respeito pelo infortúnio alheio, porque ao fazê-lo, as crianças que se tornarão adultas no futuro compreenderão melhor os momentos em que elas forem desafortunadas e que se lembrarem que poderão contar com a proteção divina, com o amparo nesses momentos. Agora nós vamos devolver para o Otávio o complemento dessa longa resposta. É um roteiro completo, né? Então, Emmanuel vai continuar ensinando o seguinte: nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Então é muito comum, né, as crianças, principalmente as mimadas, ficarem queixando, reclamando, né, tudo é difícil. E a gente teve um desafio a mais nos últimos anos, que foi a questão da pandemia, né? Trouxe uma complexidade maior ainda. Se educar filhos já é possivelmente o maior e mais importante desafio nosso, concomitante e após uma pandemia, esse desafio cresceu mais ainda. Mas a gente não deve colocar lenha na fogueira das queixas. Então, Emmanuel está dizendo que a gente tem que examinar as posturas, as reivindicações dos nossos filhos e filhas com isenção, como um juiz imparcial. Esse é um movimento dificílimo para nós, espíritos imperfeitos. Mas o roteiro é para que a gente tente e vá treinando isso. Por quê?
ele vai explicar para a gente não estacionar os nossos filhos na futilidade. E aí, com redes sociais, internet, esse desafio fica gigante, né? A gente tem visto crianças e adolescentes muito focados assim em likes, né? Querem ser o mais popular do colégio, querem ter muitos amigos, mas não é amigo, é seguidor de rede social, que não representa nada. A gente, enquanto adultos, tem essa visão. Mas as crianças e os adolescentes, muitas vezes, podem cair numa depressão porque tem poucos amigos no Facebook ou no Instagram. É o estacionamento na futilidade que Emmanuel está colocando. É o nosso desafio, enquanto mães e pais, tentar, né, protegê-los no sentido de educá-los, para que eles não caiam nesses abismos. E aí, ele vai concluir dizendo assim: será ela no lar, a mãe, o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloríolas, são glórias falsas, efêmeras da vida material. Então, aqui Emmanuel está nos dando o gabarito, né? O gabarito é Maria, a mãe de Jesus. Assim como Jesus é o nosso guia e modelo, como nos foi ensinado no Livro dos Espíritos, aqui Emmanuel está nos dando um gabarito para mães e também pais. É Maria, a mãe de Jesus, com seu exemplo de humildade, de perseverança, de fidelidade a Deus. E aí ele termina dizendo o seguinte: cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará suas penas no Instituto Sagrado da vida familiar. Então, olha que interessante, depois de dar esse roteiro completo, Emmanuel está dizendo, apesar disso tudo, mesmo que você cumpra isso tudo, você pode fracassar. Por quê? Porque os nossos filhos são espíritos imortais, são individualidades também, que cedo ou tarde vão ampliando o uso do livre-arbítrio e que mesmo que você, mãe ou pai, faça tudo certinho, não quer dizer que você vai ter sucesso na educação e no encaminhamento dos filhos. Você pode ter um fracasso provisório. E nesse caso, Emmanuel está dizendo, entregue a Deus. Assim como Maria, né? Aos olhos do mundo, Maria fracassou, porque o seu filho supostamente terminou numa cruz, mas a gente sabe que, obviamente, não foi o caso. E é por isso que Emmanuel está nos sugerindo ali esse modelo, né, seguro, que é o exemplo de Maria. E aí, para terminar esse nosso episódio, Marcelo, a pergunta de 190, quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Uma situação pouco desejada e muito frustrante, né? Aquela em que todos os esforços dão em nada. Lembra aquele ditado em latim que diz assim: vox clamantes in deserto, a voz daquele que clama no deserto. Ou seja, você fala, você orienta, você pede e não tem ninguém para te escutar. É como se fosse isso. Os filhos não correspondem aos apelos. Então Emmanuel dá uma orientação espiritual muito interessante. Ele diz assim: depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina
para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Vemos aqui na resposta que a orientação para os pais é: jamais desistam, jamais deixem de fazer. Não há, por parte do mentor, aquela palavra de que se vocês tentaram, fizeram de tudo, então desistam e não façam mais nada. Não, ao contrário. Ele pede que não se deixe de dar continuidade à dedicação e ao sacrifício para com os filhos, que não estão correspondendo às orientações educativas. Então, partindo-se do pressuposto que tudo já foi tentado, que toda a energia já foi colocada, que todas as alternativas já foram feitas, e isso às vezes é muito comum em pessoas que têm, por exemplo, que têm crianças ou jovens, ou até adultos sob sua tutela, que estejam ligados, por exemplo, ao consumo de drogas e que não conseguem deixar o vício, por exemplo. Então nós temos que compreender, como Emmanuel nos esclarece, que chega um momento da manifestação divina, ou seja, não há mais nada que possa realmente acontecer além daquele ponto no relacionamento entre pais e filhos, porque eles não estão correspondendo, mas que vai haver a manifestação da providência divina, ou seja, os mecanismos divinos vão entrar em ação e, naturalmente, eles vão provocar nos filhos dores e provas acerbas, como o Emmanuel nos esclareceu. Claro que tudo que aflige os nossos filhos, tudo que aflige as pessoas que nós amamos, nos aflige também. Mas quando nós temos o esclarecimento, quando nós temos essa visão que a doutrina nos dá, de que fizemos a nossa parte e que aqueles que estão em erro vão ter que encontrar o caminho da sua correção de uma forma dolorosa. Nos remete àquela parábola do filho pródigo, que pediu a parte que lhe era cabida, da sua herança, e partiu para poder gozar a sua vida. E entre as suas festividades e prazeres, ele passou de repente a conhecer a fome, conhecer a enfermidade, e não conseguia sair daquela situação. Então ele teve de penar, passar pela dor, pelo sacrifício, pela humilhação, para poder tomar a decisão de se corrigir e voltar para a casa paterna. Então essa deve ser a compreensão dos pais, especialmente os pais e mães espíritas, cuja possibilidade, que recebem da doutrina espírita do esclarecimento, é altamente valorosa para o consolo dos seus espíritos. Assim nós encerramos esse primeiro vídeo e agradecemos a presença de todos aqui nos assistindo. Muito obrigado.